Olá! Nesse vídeo eu vou ensinar você como fazer um bolo decorado com coelhinho. O que seria esse coelhinho? Não sei se provavelmente você já ouviu falar do tal do bolo de unicórnio, né? Esse bolo que virou uma febre aí, começou nos Estados Unidos, na Europa, chegou aqui no Brasil muito forte. Agora essa época tá baixando um pouquinho, né? Essa febre tá baixando um pouquinho, mas eu já vi esse bolo fantasiado também de raposa, já vi fantasiado de rena na época do Natal, e agora a gente vai fantasiar esse bolo de unicórnio de bolo de coelhinho. Então nada mais é que um bolo que a gente não vai revestir de pasta americana, né? Eu vou revestir com outras coberturas, vai ter ainda massa, recheio, e a só decoração, só os adereços, a gente vai fazer com pasta americana. Quem já acompanha meu trabalho há mais tempo sabe que eu não gosto de usar a pasta americana para muitas coisas. Eu prefiro limitar o uso dela a mais um detalhe ou outro do bolo, só em partes em que de fato não dá para usar outro material. A gente não consegue reproduzir aquele efeito fazendo com chocolate, com confeito, ou se a gente não quiser usar pela própria papelaria também, aí a gente vai na pasta americana para fazer aqueles detalhezinhos. Ele é super prático de fazer, é uma decoração bem simples e fica muito charmosa. Então espero que você goste, me acompanhe aí que eu vou ensinar todo o preparo. Então, para quem nunca trabalhou com pasta americana, o que você precisa saber? Ela resseca rapidamente, principalmente se você usar um pozinho aqui que serve para deixar ela desidratada, né? Deixar ela secar mais rapidinho ainda, que é o tal do CMC. Aqui eu não vou nem chegar a usar esse pó, você usaria muito pouquinho, é só de fato dar uma chuchadinha, né, na pasta americana do CMC e depois dar uma boa sovada nela. O que a gente vai fazer aqui? Eu poderia polvilhar minha bancada com açúcar impalpável ou com amido de milho. É muito pouquinho, eu vou usar um pouquinho do amido de milho aqui. E aí, é legal que as suas mãos também não estejam úmidas, tá? Senão isso acaba hidratando muito a pasta americana. E aí agora a gente vai dar uma boa sovada nela, você pode fazer isso com a sua mão, no calor da mão mesmo. Você vem aqui na bancada fazendo esse movimento, até que ela fique super macia. Depois que ela estiver super macia, aí sim que a gente começa a trabalhar com ela. Se você já começar desde então esse processo, a chance da sua massa acabar rachando na hora de você abrir é muito grande. Então é legal você deixar ela muito macia antes disso. Bom, vou fazer uma bolinha aqui com ela. Da minha bolinha vai virar um rolinho. E aí agora eu vou colocar meu rolinho aqui. Vou vir com um rolo, na verdade, para abrir ele, que você poderia usar também um rolo de macarrão, se você não tiver. Esse é bom porque ele não tem nenhum vinco, né? Ele não tem nenhuma emenda. Então você consegue fazer um trabalho muito mais liso com esse aqui. A gente vem abrindo, não pode abrir tão fino, porque a gente vai precisar... Isso aqui tá só para constar, isso aqui vai ser a orelhinha do coelho. Então a gente não pode abrir tão fino, senão pode acabar rachando depois. É legal que você abra aí no máximo uns 2, 3 milímetros, não pode ser menos que isso, senão pode acabar rachando. Deixa eu ver se a quantidade aqui já tá boa. Essa bolinha aqui, ela tinha 27 gramas, tá? Então se você quiser fazer algo um pouquinho mais certo. E agora eu quero fazer como se fosse um triângulo, né? Que ele vai ter 5 centímetros de base por 10 centímetros de altura. Então, eu já sei que aqui o meu coelhinho, essa orelha, ela tá com 11 por 5, então eu vou cortar essa parte aqui. E aí, eu vou fazer um triângulo, juntando, que vai terminar logo aqui na minha ponta, que vai ter exatos 10 centímetros, e eu vou chegar desse meio até essa ponta aqui. Agora a gente vai fazer aquele triângulo. Aqui eu tenho um bisturi, você pode fazer com uma faquinha de legume bem afiada ou com um estilete que seja voltado para esse fim, né, de comida mesmo. E aí é só a gente se guiar com aquele ponto, vai ser um triângulo, na verdade, um pouquinho mais cheio na lateral. Então a gente pega esse meio, tenta fazer tudo numa única vez, tá? Sem vir parando. Faz tudo num único corte, que é isso que vai garantir que a sua lateral vai ficar bonita.
Agora, eu quero, na verdade, que uma orelhinha esteja mais caída e a outra esteja mais em pezinho. Então, a parte de baixo vai ser exatamente o mesmo processo. A gente vai trazer esse meio um pouco para cá, só para deixar ela um pouco mais fechada e facilitar na hora de apoiar sobre o bolo. Não precisa chegar a grudar uma na outra, tá? É só para juntar um pouquinho. Depois você vem com qualquer utensílio que seja mais redondo, que nem o cabo dessa colher, da espátula, e você vem fazendo esse movimento. Só que nesse caso eu quero uma orelha um pouquinho menos, então eu vou parar ela por aqui. Aí eu colocar uma ao lado da outra. É sempre bom fazer essa comparação quando você está trabalhando com par, né? Par de olhos, par de orelhas, par de... do que for, na verdade, que tem que ser dois teoricamente iguais, para ver se eles combinam entre si. Se faz sentido ficar um ao lado do outro. Fez sentido, tá prontinho. Eu vou deixar esse aqui dando uma secada, enquanto a gente vai fazer as bochechinhas e o nariz. É só isso que vai ser feito em pasta americana. O restante, a gente vai fazer tudo com buttercream, tá? Agora que a gente terminou as orelhinhas, a gente vai fazer as bochechas. Se cada orelhinha eu comecei com uma bola de 27, essa aqui eu tô começando com bolinhas de 7 gramas cada bochecha. Toda vez, enquanto você não estiver usando a pasta americana, né, a que não foi modelada ainda, você precisa deixar sempre plastificada, tem que ter de alguma forma embrulhada, senão ela resseca muito rapidinho. Aqui estão as minhas bolinhas, já estão pesadas. Agora o que a gente vai fazer? Mesma coisa, vou manusear um pouquinho elas para deixá-las bem macias, principalmente bolinhas. É legal que você manuseie bem antes, para garantir que não vai ficar com nenhuma fenda, nenhuma emenda, né, na verdade, na hora que você for bolear. Em relação a marcas, essa aqui que eu tô usando, ela é Dark Color. Na prática eu uso muito a da Mix também, eu gosto muito dessa marca. Então, enfim, é bem prático de usar. Essa aqui, na verdade, eu tô usando um modelo até que chama massa para flores, tá? Pasta para flores. Mas você pode usar pasta americana se você quiser, não vai fazer nenhuma grande diferença para essa decoração. Então, fizemos aqui a nossa bolinha. Aí você vai pegar a parte dela que tá mais redondinha. Você vai vir aqui simplesmente dar uma achatadinha. Deixa eu deixar minha mão um pouquinho mais seca. Isso ajuda muito com amido de milho, para não grudar. Assim já tá bom pra mim. Pode inclusive deixar um pouquinho dessa marca do dedo, não tem problema. Vou repetir a mesma coisa com a segunda bochecha. Agora tô colocando uma ao lado da outra para garantir que elas estão iguais. Afinal, vai ficar uma bem ao lado da outra, né, no bolo. Por último, a gente vai fazer o narizinho. Essa minha porção aqui, ela tem 3 gramas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu quero que o nariz seja rosinha, então eu já vou colorir minha pasta. Pra colorir, eu vou usar esse corante aqui em gel, tá? Da Iceberg, vermelho morango. E é muito, muito pouquinho que você vai colocar. Você viu que foi muito, mas assim, muito, muito pouco. Eu praticamente só sujei a bolinha. Lembrando que toda vez corantes no geral, tá? Não só pra pasta americana, a cor fica mais intensa depois de um tempo, tá? Agora, com essa minha última bolinha, depois que você já manipula muito bem ela pra garantir que tá tudo bem homogêneo a cor, a gente vai fazer uma última bolinha. E essa é super simples, é só bolear mesmo, como se fosse um brigadeirinho. Depois que terminou de bolear, a gente vai só ajeitar para deixar ela levemente mais fácil de encaixar no meio das bochechinhas. Então eu tô só apertando de leve ela aqui, apertei, ela vai encaixar com mais facilidade. Agora a gente vai deixar tudo isso secar. Antes,
com ele ainda um pouquinho úmido, eu quero mostrar uma outra coisa muito importante que vai fazer toda a diferença na hora de você encaixar as orelhinhas no seu bolo. Você poderia fazer esse mesmo trabalho usando um arame ou um espeto de churrasco. Aqui eu vou usar o arame porque fica mais delicado de você enfincar. Lembrando que se você for fazer com o espeto de churrasco, você precisa deixar a base da sua orelha mais grossa para você poder enfincar isso e ele não rasgar, né? Não perfurar sua pasta americana. O final dela pode continuar mais fino, mas a base tem que ser mais espessa para enfincar. No caso desse araminho, não tem necessidade. Agora, para ele enfincar aqui com mais facilidade, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar, antes de tudo, o nosso arame com mais ou menos uns 10 centímetros, já é mais que suficiente. Vou cortar ele aqui. Esse arame, gente, nada mais é que aqueles arames florais para você fazer flor de açúcar, né? Então esse aqui é mais grosso, eu vou até inclusive mostrar a marca. Gosto bastante dessa marca porque ela é mais fina e ela é muito rígida. Você encontra muitas outras marcas aí que são mais baratas, mas pode ser que elas não sejam tão firmes quanto essa. De toda forma, para essa função, você pode usar qualquer marca, não se apegue a isso. Então o que a gente vai fazer? O ideal seria até você umedecer o seu araminho ou numa misturinha de água com um pouquinho de CMC para ficar mais uma pastinha, ou um pouquinho de clara de ovo até. Mas nesse caso, você poderia usar no caso a clara de ovo pasteurizada, tá? Nesse caso, eu vou umedecer só num pouquinho de água, é pouca coisa mesmo. Então a gente umedece e agora a gente vai enfincar ele aqui no centro, com muito cuidado pra gente não perfurar nem a frente, nem as costas da nossa orelha. A gente só quer dar sustentação para a orelha, tá? A gente não quer que dê para ver o arame rasgando a massa. Agora, eu quero fazer também essa parte do centro mais colorida, só que nunca é bom você pintar com a pasta americana ainda fresca, ela ainda tá um pouco macia. Então eu vou pegar uma que eu já fiz no dia anterior, que ela já tá mais sequinha. O que eu vou fazer? Você tem duas opções aí normalmente para você fazer o centrinho um pouquinho mais rosinha. Você poderia tanto fazer esse mesmo acabamento que você fez um pouquinho mais fino e menor para você colar exatamente no centro, ou o que eu gosto de fazer, que eu acho que fica até mais delicado, é você vir com um pincel, um corante em pó, que esse aqui é rosinha claro. A gente vai só tirar o excesso dele aqui e a gente vem colorindo o centro. É pouca coisa, tá? Cuidado com o lado que você vai usar do seu pincel. Então você não pode ir colorindo para qualquer lado, tá? Tenta fazer sempre movimentos de baixo para cima, de cima para baixo, sempre na mesma linha, para você garantir que vai ficar algo mais delicado. É pouca coisa que a gente tá usando. É só para dar um acabamento interno mesmo mais delicadinho. Agora eu tenho um pouco de buttercream já pronto aqui. Então, esse bolo eu resolvi fazer massa de limão, recheio de brigadeiro de leite ninho, e esse buttercream é o mesmo que eu ensino no curso online Profissão Confeiteira. Se você quiser ter uma outra receita de buttercream já acessível, se você não fizer parte do Profissão Confeiteira, tem um link também por aqui embaixo. Você vai encontrar uma receita, um vídeo onde eu ensino o buttercream de merengue suíço, tá? Ele também dá super certo para fazer esse mesmo acabamento. Prontinho, já fiz todo o acabamento do meu bolo, agora ele tá pronto para receber a decoração de coelhinho. O que a gente vai fazer neste momento? A gente vai precisar posicionar onde vai ser a carinha dele e depois, por último, a gente vai fazer os olhinhos e toda uma decoração aqui em volta com o bico também numa outra corzinha só para dar um charme.
Pronto, já colocamos todas as orelhinhas, a bochecha, o nariz. Você viu que o negócio é mais você colocar delicadamente, ter certeza da posição para não ficar torto depois. De resto, é super simples. Foi bem fácil de aplicar porque meu buttercream ainda tá macio. Eu não levei ele pra geladeira em nenhum momento. Se você já tivesse feito esse processo todo antes, for colocar só os detalhes de pasta americana mais pra frente, é legal que você tenha um pouquinho de buttercream em temperatura ambiente para ele aderir e você ter essa colinha. Pro caso da orelha não tem necessidade, mas para colar esses aqui você vai precisar, senão ele não vai grudar. Agora a gente vai fazer o bigodinho e o olho, tudo de buttercream. Você poderia fazer uma minhoquinha de pasta americana preta, mas eu vou fazer com buttercream para ensinar um outro modelo também. Então, o que a gente precisa? É muito pouquinho de buttercream, eu vou pegar um pouco aqui. E aí, a gente vai tingir isso de corante preto. Esse aqui que eu tô usando é um lipossolúvel de pasta, mas você poderia usar um de pó, um de gel, um líquido, tanto faz, tá? E cores muito fortes são um pouquinho mais chatinhas de pegar. Então, você sempre começa uma quantidade maior, depois, se precisar, você vai adicionando mais ainda, né? Toda vez que pedem tons de azul marinho, de vermelho, de preto, esses tons você tem que colocar mais corante mesmo e tenta sempre adicionar mais corante de uma vez. Você ir tentando chegar no tom aos poucos, você tem mais chance de perder o ponto da receita e acabar amargando ela. Então, aqui, vou tentar colorir isso. Deixar ele mais pretinho. Se ainda tiver muito cinza, eu vou pôr mais. Já vi que não foi suficiente. Eu vou colocar mais preto. Você poderia, para esse caso, fazer com uma ganache de chocolate amargo, que você já pularia algumas etapas de tom aí, né? Você já começa num tom muito mais escuro. Mas eu quero fazer todo ele de buttercream. Lembrando que a cor fica mais escura depois de um tempo, tá? Sempre, sempre, para qualquer coisa. Para massa americana, para buttercream, para suspiro, para o que for que você vai tingir, a cor fica mais escura depois de uns 10, 15 minutinhos. Normal. Vou colocar só mais um pouco. Já ficou mais escuro, mas eu quero mais escuro que isso. E como é um detalhe muito pequeno, isso é uma coisa também que é importante de falar. Toda vez que a gente faz tons muito escuros, normalmente, quando é um bolo todo coberto, eu faço sempre de tons mais claros. Eu não gosto de fazer bolos todos revestidos num tom muito escuro, porque por mais que você use um corante de ótima qualidade, ele vai interferir no seu sabor. Não tem como, a menos que você use um corante natural, que seja algum corante de fruta que você fez, aí é mais tranquilo. Caso contrário, ele vai acabar interferindo no sabor. Então, toda vez que é para revestir, é legal que você faça mais tons claros, tá? Agora, para fazer acabamentos muito pequenininhos, como o olho e o bigode, que é minúsculo, aí tudo bem, a gente pode usar esse aqui, não vai fazer nenhuma grande diferença, não vai mudar o sabor do nosso bolo. Tá bom, nesse tom aqui pra mim já tá legal. Ele tá um grafite bem escuro. Eu vou pegar, então, o meu saco de confeitar. Eu já coloquei um bico perlê muito fininho, tá? O menor que eu tinha, depois eu posso até conferir a numeração pra ele, mas é um perlê extremamente fininho. O perlê é aquele que é redondo, tá? Então tenta buscar o menorzinho que você tiver pra fazer um acabamento bem fino. Vou abrir muito o meu saco. Como é pouca quantidade, colocar ele aqui. Por que eu não gosto de fazer mais e deixar sobrar? Porque essa cor é muito específica, preta, eu uso super pouco por aqui, então é algo que eu provavelmente, por mais que eu guarde congelado, que eu poderia, por causa do buttercream, ele vai acabar ficando um tempão, ele vai acabar pegando um gosto de freezer, não vai dar pra usar, então eu vou descartar. Então vamos tentar fazer sempre uma quantidade só suficiente, se sobrar é um desperdício muito mínimo. Antes da gente colocar o trabalho no bico, eu vou só marcar ele aqui para garantir que eu tô satisfeita com como ele vai ser. Porque se a gente não gostar, dá tempo de desfazer.
pronto, você viu que antes de fazer de fato com o bico preto, é legal você demarcar com o palito. Isso vai facilitar demais o seu trabalho. Se porventura você fizer qualquer errinho, você não achar que um lado tá igual ao outro, você pode levar o seu bolo para a geladeira e depois raspar com uma espátula com ele bem gelado. Fica muito mais fácil de você consertar qualquer errinho que tiver. Depois disso, é só vir com um bico pitanga e vem fazendo esse trabalho de ondinha. Você faz uma ondinha, puxa, faz uma ondinha, puxa, até finalizar, ficar o bolo completo. Dessa forma é só mais um charme, na verdade, para deixar ele mais delicadinho, mas essa ondinha do final é completamente opcional. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado bastante desse bolo. Ele é bem fácil de fazer e fica muito bonito. E lembrando que em relação à pasta americana, é legal que você aplique essa parte só no dia em que você for fazer a entrega do seu bolo, né? Só para evitar que ela não vai pegar nenhuma umidade, não vai acabar talvez a orelhinha murchando ou caindo um pouquinho. Então, só para garantir, você pode fazer todo o bolo no dia anterior, você guarda um pouquinho de buttercream que fique mais macio, você pode deixar ele inclusive gelado, depois você põe no micro-ondas só para ficar mais macio, gruda toda a pasta americana e tá prontinho para você servir. Você pode até deixar ele na geladeira até a hora de servir, tira um pouquinho antes por conta do buttercream para ele ficar mais macio, e é isso, tudo pronto. Qualquer dúvida que você tiver, já sabe, é só deixar o seu comentário aqui embaixo que eu respondo todo mundo. Um super beijo, boa Páscoa e te vejo no próximo vídeo. Um beijo!